o único que pode te trazer uma revelação acerca do que você deve fazer para mudar a sua situação, acerca do que você deve fazer para sair dessa situação a qual você se encontra. De repente, você se encontra em meio às trevas, na escuridão, mas existe um que pode te revelar algo que te faça sair dessa situação a qual você tem vivido. E você sabe quem é, de quem eu estou falando? Eu vim lhe trazer uma mensagem que está lá em Daniel 2, a partir do versículo 20. Acompanhe comigo e você vai tomar ciência, vai tomar conhecimento do que eu estou falando. Diz assim no versículo 20: Falou Daniel dizendo: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz. Então só Deus é que pode tirar você das trevas. Só Ele que sabe e conhece, né, aonde e como se faz para revelar o profundo e aquilo que se encontra escondido. Talvez você tenha procurado situações, procurado saber aonde e como fazer para mudar essa situação que você tem vivido, mas só cabe a Deus revelar a você. Só Ele, por meio da palavra dele, pode revelar a você como te fazer sair dessa situação, como você alcançar a cura para a sua doença, como você sair dessa situação de miséria, essa situação que você tem vivido. Só Ele que pode trazer a salvação da sua vida e da sua família. E como diz aqui na palavra de Deus, e na referência aqui do autor, diz assim, Ele muda os tempos. Após a grande experiência de haver recebido a revelação do sonho de Nabucodonosor, Daniel percebeu que tudo estava sob o controle do Altíssimo. Então só o Altíssimo, é Ele que controla tudo, é Ele que diz, seja assim ou seja de outra forma. Não cabe a nós dizer, porque por mais que nós venhamos dizer e tentarmos encontrar saídas do nosso próprio entendimento, não vai dar certo. Você não vai conseguir. Mas se buscarmos por meio da palavra dele, que é a chave para abrir todas as portas, nós encontraremos em Deus a saída que tanto precisamos. E diz assim, Recebida a revelação do sonho de Nabucodonosor, Daniel percebeu que tudo estava sob controle do Altíssimo. O Senhor estabeleceu leis físicas e espirituais que controlam o tempo, o clima, os céus, a terra e tudo o que nela há. Além disso, ele remove e estabelece reis nas nações, de acordo com a sua vontade. Diante de um poder tão grande, qualquer situação, por mais difícil que seja, pode ser transformada por Deus. Por isso, Daniel engrandeceu e louvou o Todo-Poderoso por sua magnífica intervenção e auxílio. Então, só por meio da intervenção de Deus é que podemos alcançar mudanças e transformações que procuramos em várias situações para mudar, em pessoas, em revelações de alguém ou de alguma pessoa que não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas que por meio da própria palavra e crendo que o Senhor é o único, devemos colocar Ele em evidência, porque só Ele pode mudar a situação, só Ele é que tem o poder, como diz no versículo 22, Ele
revela o profundo e o escondido. Só Ele que revela o profundo e o escondido. Talvez nós estamos vivendo, procurando situações escondidas para saber aonde está o erro, aonde está aquilo que eu devo fazer para mudar essa situação, mas só Ele pode revelar. E continua o autor dizendo assim, ó, Deus revela o profundo e o escondido. Só o Altíssimo é onisciente, ou seja, somente Ele conhece o que está em oculto. Além disso, apenas Ele tem o poder de desvendar tudo aquilo que é um mistério para o ser humano. Talvez você esteja vivendo um mistério na sua vida. Você não sabe por que tantos problemas têm sobrecaído sobre a sua vida. É um mistério. É um mistério. Talvez você se diga assim, mas eu tenho procurado fazer tudo conforme a vontade de Deus. Por que mistério há que eu tenho vivido dessa maneira? Né? Por isso o Senhor nos manda clamar seu nome, pelo seu nome. Jeremias 33:3. Ele nos manda clamar por ele, por socorro. Então, nós devemos clamar a Deus por socorro, para que Ele nos revele, para que Ele nos tire do escondido aquilo que nós devemos fazer para mudar a nossa situação. Por mais que a ciência evolua, jamais chegará à condição de trazer a luz que está nas trevas. As descobertas dos cientistas sobre o universo, por exemplo, são infinitamente pequenas diante do que realmente ele é. Deus é a luz que revela o que está na escuridão. Então, se você tem vivido uma vida de escuridão, se você tem vivido uma vida de derrota, uma vida de sacrifícios, ao qual não muda em nada, e você tem vivido à beira da escuridão, só Deus pode revelar essa situação. Seja no universo, seja dentro do próprio homem. Depois que Daniel buscou e se humilhou na presença do Altíssimo, recebeu dele a revelação dos acontecimentos misteriosos que surgiram e que nenhum outro sábio na Babilônia conseguiu compreender. Porque trouxe-lhe ao rei, vários sábios, várias pessoas que se diziam capazes, pelo seu próprio entendimento, de descobrir a situação sobre aquele sonho que o rei havia de ter acontecido, na vida dele, Ele veio a ter um sonho e trouxe aos sábios para que fosse lhe revelado, mas nenhum homem foi capaz de revelá-lo. Mas somente aquele que se humilhou a Deus teve a capacidade, a condição, a condição de revelar o escuro, aquilo que havia escondido, e trouxe a luz, porque a luz da própria palavra, que é a palavra de Deus, tá bom? Agora nós vamos fazer uma oração com a missionária Alexandra e eu convido você a orar conosco. Glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Pai. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos por mais um dia na tua presença. Louvamos e engrandecemos o teu santo nome, te agradecemos por mais um dia que o Senhor sopra o seu fôlego de vida sobre nós. Se levantamos, é porque o Senhor nos permitiu. Se vamos vencer pela manhã, pela tarde, pela noite, é o Senhor que tem nos permitido. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Seja feita assim, meu Deus, a tua vontade sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos projetos, as nossas causas que eu apresento nesse momento ao Senhor, Pai. Te peço perdão pelos nossos atos, atitudes, palavras, ações, pensamentos, sentimentos, emoções. Tudo que está escondido, Senhor, ou é exposto, mas que é contra a sua vontade, as suas ordenanças, os seus estatutos, os seus mandamentos, e tem te desagradado, Pai, nos perdoa. Nós confessamos ao Senhor tudo aquilo que temos feito e que tem te entristecido, Pai, nos perdoa e nos ensina a cada dia a não repetir tudo isso que temos nos impedido
porque infelizmente o que fazemos contrário ao Senhor nos impede a avançar. Graças te dou, meu Deus, por mais um dia que nós sabemos que o Senhor é conosco, por sabermos que a tua fidelidade, Pai, nos alcança, a tua bondade, Senhor, nos segue, a sua misericórdia é renovada a cada dia, Pai. Graças te damos por cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão conosco, orando, intercedendo pelos propósitos e causas de cada um, que o Senhor também tem colocado nos nossos corações, acerca daqueles que sofrem, daqueles, ó Pai, que estão oprimidos, daqueles, ó Pai, que precisam, Senhor, de uma cura. E nós te pedimos, Senhor, para que aqueles que precisam de uma cura, de uma libertação, de uma transformação, de uma boa nova do Senhor, sejam alcançados, como nós também fomos alcançados, Pai. Graças te dou pela vida de cada uma dessas pessoas que tem confiado seus nomes, Senhor, no caderno de oração, tem enviado seus nomes, Senhor, pedindo uma oração. Eu não sei o que elas estão passando, mas o Senhor sabe. Eu não sei o que elas estão precisando, o que elas estão vivendo, o que elas estão necessitando, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o que elas estão sentindo, o que elas estão pensando, como o Senhor sabe tudo sobre nós. Por isso, Pai, eu ligo aqui na terra e nos céus, te apresentando esse caderno de oração com esses nomes dessas pessoas que aqui representam suas famílias e te entrego a família de cada um desses nomes para que sejam alcançados. Eu não sei quem eles são. Alguns eu sei, Pai, mas outros não. Mas o Senhor sabe. Então eu te entrego cada um. Te entrego cada pessoa, Pai, que tem acompanhado conosco a oração e tem depositado a fé, a esperança, a confiança no Senhor. Porque sabemos, ó Pai, que tudo que será feito será debaixo da tua vontade e pela tua vontade, Pai. Nós te entregamos os propósitos, as orações, as intercessões e as súplicas, mas quem faz o milagre, a libertação, a cura, a mudança é o Senhor. E graças ao Senhor é que temos essa confiança de saber que o Senhor continua no controle da nossa vida, que a governabilidade da nossa vida pertence ao Senhor. Oh, meu Deus, muito obrigada. Obrigada, meu Deus, pela nossa vida. Obrigada, meu Deus, pelo nosso casamento. Obrigada, meu Deus, pelos nossos filhos, nossa parentela de perto e de longe. Obrigada, meu Deus, por tudo. Obrigada pelo pão sobre a nossa mesa, o teto sobre a nossa cabeça. Oh, Pai, muito obrigada. Obrigada pelo trabalho que temos ou pelo trabalho que ainda não temos. Mas teremos, Pai, porque o Senhor está no controle. Eu te apresento, Pai, as pessoas que se encontram, Senhor, desempregadas, as pessoas que se encontram enfermas, as pessoas que se encontram enlutadas. Ah, Senhor, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão caídos, aqueles que estão sem esperança. Eu te apresento cada um, Senhor, na tua mão. Eis aqui os teus filhos e as tuas filhas, Pai, que estão, Senhor, firmes também. Aqueles, ó Pai, que não dobram o joelho para Baal, não se seduzem aos encantos de Jezabel e não servem a Mamon, os remanescentes, Pai. Aqueles, ó Pai, que oram, buscam, não só pelas suas vidas, mas por vidas que precisam ser alcançadas, como a nossa outrora foi. Então, Pai, eu te entrego cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs, confiando nas tuas mãos, te pedindo, Pai, que o Senhor possa agir conforme a tua vontade e o teu querer, porque sabemos que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Que o Senhor é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Daniel, de Davi, de Raabe, de Ana, da mulher do fluxo de sangue, do cego de Jericó, dos paralíticos, dos leprosos. O Senhor é o mesmo Deus, o mesmo Pai.
que continua fazendo milagres, que continua respondendo a oração daqueles, Pai, que buscam a justiça, têm fome e sede da Tua palavra e da Tua justiça. O Senhor continua sendo o mesmo, Pai, o Deus da nossa vida. Oh, Pai, graças te damos, ó Pai, porque sabemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Então, te apresento, Pai, as famílias, te apresento, Senhor, os pais, as mães, os filhos, que haja a conversão, a libertação, o amor, o cuidado, Senhor, que haja a cada dia, Senhor, a mudança nesse lar, Pai. Entra nesses lares, visita esses lares, ó Deus. Visita esses quartos, essas cozinhas, Pai. Esses ambientes que compõem essa casa física. Liberta, limpa tudo que está em oculto. Passa, Senhor, com a tua espada de fogo, limpando tudo que está em oculto para que seja revelado. Visita também, Senhor, as pessoas que se encontram nesses lares, Pai. Essa família, Senhor, visita o interior delas, o coração delas, a mente delas, Pai. E liberta, tira toda a mágoa, toda opressão, todo ressentimento, todo espírito de angústia, todo espírito de acompanhamento, toda maldição hereditária, toda oração contrária, toda praga rogada, toda inveja, toda praga rogada pelas portas, Senhor, pela manhã, pela tarde, pela noite, toda inveja, Senhor, quando as pessoas passam por esses lares e lançam olhares de inveja, palavras de inveja, sejam destruídas agora pelo nome do Senhor Jesus. Nos cobre com o teu sangue, Pai, nos reveste com a tua armadura do alto da nossa cabeça à planta dos nossos pés. Nos reveste, Senhor. Firma os nossos pés na tua palavra. Fortalece o nosso caminhar, que nós não venhamos a desviar nem para a direita nem para a esquerda. Livra, Senhor, dos pecados. Livra, Senhor, da imoralidade sexual. Livra, Senhor, da abominação, Senhor. Livra, meu Pai, da feitiçaria, da hipocrisia, da mentira, da rebeldia. Livra, meu Pai. Livra, Senhor, do homossexualismo, do lesbianismo, do tráfico de drogas, da prostituição, Senhor. Do homicídio, da violência doméstica, Senhor. Do feminicídio, Pai. Do suicídio, ó Deus. Livra, meu Deus. Livra da zoofilia, da pedofilia, da necrofilia. Livra, meu Pai. Porque sabemos que só o Senhor pode livrar, Senhor, essas pessoas, essas almas do pecado, essas mentes maliciosas, destruídas pelas estratégias do inferno, Pai, que se levanta contra essas pessoas que acham, Pai, que estão livres, que acham que são donas de si, que não creem no poder e autoridade do teu reino sobre a terra. Pessoas, ó Pai, que sabem quem é o Senhor, mas não querem viver obedecendo ao Pai que nós temos. Não querem ser filhos, ou até se acham filhos, mas se tornam filhos desobedientes, Pai. Nós sabemos, ó Pai, que não há comunhão entre as trevas e a luz. Nós sabemos, ó Deus, que não há comunhão entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, Pai. Mas nós louvamos, engrandecemos e te pedimos, tem misericórdia, Pai, desses que estão, Senhor, perdidos espiritualmente. Pai, eu te entrego as UPAs, clínicas, orfanatos, asilos, manicômios, presídios, que o Senhor possa entrar na vida de cada um, Senhor. Esses idosos, Senhor, eles possam restaurar o convívio dos seus filhos com eles e eles com seus filhos, Pai. Que esses filhos, ó Pai, que estão, Senhor, usufruindo dos bens dos seus pais, ó Pai, eles possam compreender que o dever e o mandamento do Senhor, que é honrar pai e mãe, Pai. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que os filhos venham, Senhor, honrar os seus pais, os pais venham honrar os seus filhos com amor, com cuidado, com carinho, entendendo a cada dia que o seu filho também é um presente, é um projeto do Senhor para a vida deles, porque há tantos pais negligenciadores, uns que dão tudo físico, mas não dão amor, não dão caráter, não dão justiça. Filhos, ó Pai, que são ingratos também com seus pais, que deram tudo para eles, amor, cuidado, se sacrificaram, e agora esses idosos estão limitados, estão incapacitados, estão sendo tratados, ó Pai, como lixo.
Meu Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Senhor, prepara essas crianças para serem adotadas por famílias de amor, Pai. E que essas famílias sejam preparadas para adotar essas crianças e recebê-las nos seus lares com amor, com cuidado, ensinando os princípios, Pai. O caminho do Senhor. Meu Pai, nesses presídios, leva, meu Deus, nesse coração o arrependimento. Porque quantas coisas fazemos pelo impulso, pelo momento, pela cabeça quente, e depois, Pai, a pessoa cai em si e vê o que fez de errado. Então, Pai, eu te peço, leva o arrependimento, a confissão dos pecados e a mudança. Que essas pessoas venham aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da vida delas, Pai. Te entrego também essas pessoas que se encontram pelas ruas, que acham que são livres, meu Deus, mas não são. Que acham, meu Pai, que estão andando para lá e para cá, sem dar satisfação a ninguém. Mas estão sendo enganadas pelo adversário, porque elas estão acorrentadas ao pecado, à injustiça, à mentira. Fazem coisas, ó Pai, contra a própria vida delas, para acharem, meu Deus, que estão livres. Toma essas pessoas que não têm mais ninguém para orar por elas. Pai, toma os órfãos e as viúvas. Toma os meus irmãos e as minhas irmãs que estão neste dia entristecidos, nesta noite, nesta tarde, cansados, esperançosos há tanto tempo por uma causa que não é respondida. E estão muitos deles, Senhor, perdendo, Senhor, a alegria, estão perdendo a força. Muitos, Senhor, estão perdendo a fé porque o sugestionamento do inferno, do adversário, é dizer que o Senhor está em silêncio, que o Senhor não está respondendo, que o Senhor não é o Deus dos milagres. Então, Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, fortalece os meus irmãos e as minhas irmãs que estão com causas na justiça, causas de enfermidade, causas em seus lares, que têm seus familiares, ó Pai, que estão perdidos, que o cenário parece que essas pessoas não se converterão, mas só parece, Pai. Essa enfermidade parece que não vai ser curada, mas só parece, Senhor. Que essa causa na justiça parece que não será respondida, mas só parece, Senhor. Porque o Senhor está trabalhando ao nosso favor, o general de guerra, o leão da tribo de Judá, o rei dos reis. Esse é o nosso Deus, o nosso Pai, que nós estamos aqui em concordância orando e orando a tua palavra neste dia, que se encontra no livro de Daniel, capítulo 20, 21 e 22. E diz a palavra do Senhor que nós aqui ligamos nos céus e na terra, ligamos dentro desses lares, ligamos dentro do local onde você precisa de justiça. Ligamos o nosso corpo, do alto da nossa cabeça à planta dos nossos pés, porque sabemos que a palavra é viva e eficaz. Então, Pai, a tua palavra diz no livro do profeta Daniel, no capítulo 2, versículo 20. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então, Pai, esse é o Senhor. Nós sabemos que o Senhor nos dá sabedoria. E o Senhor traz à luz tudo aquilo que está em trevas, porque o Senhor é a luz. Então, neste dia, nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada, eu entrego, Senhor, tudo que está em trevas, em todas as áreas da nossa vida, seja física, seja espiritual, seja na alma, seja sentimental. Neste dia, Senhor, traga tudo à luz, porque nós sabemos, meu Deus, que quando a luz chega, as trevas se dissipam. Então está quebrado todo o planejamento do inferno que está escondido dentro de nós e no ambiente onde nós vivemos ou que nós chegamos. Porque aonde nós entramos, se há trevas, nós somos luz e dissiparemos toda a treva de todas as situações das nossas vidas. Que a tua luz, Senhor, venha resplandecer do alto da nossa cabeça à planta dos nossos pés.
e que seja feita a tua vontade, que a tua luz venha resplandecer sobre a nossa casa, sobre a casa dos nossos filhos, Senhor, sobre a casa dos nossos descendentes, que já nascerão em ventres convertidos da tua palavra, sobre a casa dos nossos parentes de perto e de longe, sobre a casa, Senhor, dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão aqui com esses nomes aqui representados, Pai. Que a tua luz chegue em todos os cantos que há trevas e que elas sejam dissipadas pela honra e glória do Senhor Jesus, pelo sangue do Cordeiro, porque nós cremos no Senhor e confiamos as nossas vidas em tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus.